Hoje é dia de sarau aqui na Vila Nhocuné, no Bar Boa Boca, onde nós estamos nesse momento aqui na Gamelinha com a esquina Souza Bandeira. Hoje nós teremos, entre muitos artistas, o Jean Melo, que está aqui do meu lado. Tudo bem? Tudo ótimo. Honrado com o convite, honrado por esse momento também. Momento ímpar. Tá certo. O Jean, ele é escritor, músico, ele trabalha em consultoria e desenvolve um trabalho social. Mas ele vai falar desse seu lançamento, né, Jean? Esse livro Crônicas Perdidas. Que na verdade acabou de sair do forno, é fruto de trabalhos sociais aí que realizo desde 2002, mas que resolvi retratar, registrar a partir de 2008 no meu site e agora com esse livro aqui, Crônicas Perdidas. Ô, Jean, fala pra gente então sobre o livro. Eu quero saber da onde veio essa inspiração para você escrever o livro Crônicas Perdidas. Dá um resumo aí para nós. Bom, é muito simples. Diversas realidades eu observo em salas de aula ou mesmo em atuação com jovens. E uma das minhas motivações principais foi realmente retratar as injustiças sociais que vejo. Não só em bairros periféricos, mas na cidade de São Paulo como um todo. E aí foi assim que surgiu um pouco, essa foi a inspiração. Tá certo. Então vamos falar agora quais os assuntos básicos do Crônicas Perdidas, como é que você faz aí um apanhado geral do Crônicas Perdidas. O apanhado geral é também uma coisa bem singela, né? É um livro que, na verdade, era para chamar Variações de Diversos Temas, porque justamente ele trata de diversos temas. Ele fala de religião, ele fala de cultura, ele fala de educação, ele fala a respeito das desigualdades sociais e ele termina com uma poesia. É um livro de crônicas que termina com uma poesia, falando de amor. Certo. Agora é interessante o nome Crônicas Perdidas. Por quê? Crônicas, a gente subentende-se o quê? É uma opinião, é a sua formação de opinião. E perdidas, muita gente está se perdendo no mundo afora, muitos jovens, pessoas que ainda não se encontraram. O livro, ele traz essa condição da pessoa se encontrar em crônicas perdidas? Bom, eu me achei com ele e também eu ficava bem preocupado com relação à visão que as pessoas têm a respeito de projetos sociais. Eu considero que, de um modo geral, é uma visão muito simplista. As pessoas enxergam como se trabalho social fosse uma coisa assistencialista, né? Crônicas Perdidas era para as pessoas se acharem nesse sentido também, para elas perceberem que é mais amplo, que tem diversas formas de atuação e que dá para abordar diversas questões, tanto presencialmente como agora, através de literatura, através de poesia. Um detalhe que eu queria saber de você, Joel, acho que muita gente que está nos assistindo, a importância da mídia digital, a mídia em geral, na consciência da juventude, na consciência do ser humano. Qual que é a importância para você do uso da mídia digital? Ah, perfeito. Essa, digamos que é a espinha dorsal do meu trabalho. Crônicas Perdidas antes era só um site, jeanmelo.org, Jean com J, Melo com dois L's, .org. Ele nasceu assim, divulgando através da internet ideias. E aí, para minha surpresa, as pessoas começaram a acessar e elas começaram a compartilhar tudo aquilo, principalmente os jovens. Foi quando eu pensei, muitos jovens ficam nas redes sociais, no Facebook, ou montam seus blogs, para divulgar suas próprias ideias. Por que não incentivá-los a divulgar ideias que são relacionadas à educação, por exemplo, ou à realidade de um bairro, ou à realidade que os incomoda, ou qualquer realidade que eles queiram retratar, desde que não seja daquela forma fútil que muitas vezes a gente vê nas mídias por aí, não só por parte dos jovens, como por parte dos adultos. Então concluo dizendo que as mídias digitais hoje em dia, elas são as novas mídias, que elas rompem, digamos que com o monopólio da mídia tradicional. Ou seja, lá você tem liberdade de divulgar suas próprias ideias e, a partir daí, fazer com que as pessoas também divulguem suas próprias ideias através desse espaço. Bom, a gente percebe que o Jean Melo, ele gosta muito de trabalhar com a juventude, com jovens. Mas você tem um outro público, você tem um público específico que você gosta de trabalhar, de interagir, Jean? Fala pra gente. Bom, público adulto, eu trabalho com formação de educadores, então pega o público adulto e alguns idosos. Já fiz alguns trabalhos com crianças também, é um desafio.
E ainda mais as crianças desse novo tempo, que já parece que elas nascem preparadas, né? Na verdade, meu trabalho ele abrange praticamente todos os públicos. Tem muito um trabalho com jovens, mas, como eu acabei de dizer, é de interesse dos adultos, é de interesse das crianças. E o compartilhar de ideias, o compartilhar de informações é de interesse de todos, né, hoje em dia. Nós sabemos também que o Jean, ele tem um trabalho social. Fala um pouquinho desse trabalho social que você exerce, Jean. Bom, desde o começo da minha vida como educador em 2002, sempre fazendo trabalhos sociais em periferias. Começou, primeiro foi na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo. De lá para cá, sempre incentivando jovens com questão a incentivo à leitura ou com relação à própria comunicação. Mas na zona sul de São Paulo, zona norte de São Paulo, em diversas organizações não governamentais. Eu não poderia deixar de citar o Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade. Eles fazem um trabalho para diminuir as desigualdades de tratamento no mercado de trabalho ou com relação ao racismo. Já fiz um trabalho junto com eles. E a própria Cidade Escola Aprendiz, que foi a ONG criada pelo jornalista Gilberto Dimenstein, em que lá trabalhei com diversos projetos em escolas estaduais, na Zona Sul de São Paulo e no interior também de São Paulo, sempre com o público jovem. Um outro detalhe é que o João também trabalha com pedagogia, certo? Como é que é você oferecendo uma consultoria pedagógica aí? Quem quiser procurar você, como é que funciona esse seu trabalho, juntamente, lógico, com o livro Crônicas Perdidas? Bom, essas assessorias, elas são de formação para educadores, né? Educadores que querem entender mais como é que funciona o uso das mídias digitais para dinamizar os conhecimentos em sala de aula, porque nós vemos que os jovens eles usam smartphone, celular, e às vezes em sala de aula, e muitos educadores se sentem incomodados com isso. Então, como é que trata isso como uma mídia de bolso, por exemplo, né? Então, as organizações elas me chamam para tratar dessa questão. Oficinas de leitura, também em organizações não governamentais. E para entrar em contato comigo é pelo meu site, Jean com J, melo com 2Ls.org. E lá, geralmente, eles explicam o que eles precisam. E aí eu digo aquilo que eu posso oferecer enquanto assessoria pedagógica, mas que hoje em dia é muito mais voltada para a parte de comunicação e leitura do que outras coisas. Existem diversas pedagogias aí que podem ser tratadas. Eu trato especificamente dessas aí. Tá certo, então esse é o Jean, tá lançando o livro Crônicas Perdidas. O Jean, para terminar, eu queria de você o seguinte: como é que a pessoa pode adquirir o livro, um telefone, você falou agora do site, blog, passa de novo o endereço para quem quiser acessar o livro Crônicas Perdidas e se encontre no livro. Bom, eu não posso deixar de dizer que ele está na segunda tiragem de impressão. Eu vendo pelo site, você pode entrar em contato por lá e eu passo os dados para que você possa adquirir. Ele custa R$30 e eu não cobro frete para nenhum lugar do Brasil. Ou você pode comprar pelo site da própria Livraria Cultura, né? Mas lá a diferença é que eles cobram frete, então é melhor comprar pelo site Jean com J, melo com 2Ls.org. E aí eu mando no conforto da sua casa, no lugar que você preferir. E lá, além do livro, você vai encontrar outros infinitos textos aí, linguagens comunicativas, que você pode acessar de graça também. O telefone é 11 95793 8772. 95793 8772, o DDD é 11. Tá certo, esse é o Jean Melo, está aqui no Sarau do Inhocuné. Sarau do Inhocuné está aqui na Gamelinha, esquina com a Souza Bandeira. Não perca, Jean Melo lançando hoje Crônicas Perdidas. Tá perdendo tempo? Crônicas Perdidas na sua vida. Na verdade, ser um educador é um desafio e ele é árduo, ele faz parte do cotidiano. E Crônicas Perdidas nasceu um pouco a partir desse desafio cotidiano que na educação nós enfrentamos. Não só educadores, mas estudantes, quem está mais na parte política da coisa. E com relação aos educadores, vira e mexe aparece um relato ou outro, alguma coisa que marca a nossa trajetória, dentro ou fora de sala de aula.
E no meu caso foi num abrigo que eu trabalhei, em Itaquera, ali próximo ao Parque do Carmo, onde eu conheci um jovem de 13 anos, que eu criei o pseudônimo para ele de Cauê. Inclusive eu registrei o caso dele, a história dele no meu site, jeanmelo.org, Jean com J, Melo com 2 L's, num artigo chamado Anjos das Ruas, em que um jovem de apenas 13 anos experimentou a primeira vez drogas com 7 anos de idade e sempre foi morador de rua. Nunca teve uma casa para morar, nunca teve um lugar aconchegante para ficar e nunca teve uma família, algumas pessoas que o acolhessem. E nessa época, em 2006, quando eu o conheci, quando eu disse já que ele tinha apenas 13 anos de idade, ele disse que eu, como educador, e algumas pessoas que trabalhavam comigo, foram as primeiras pessoas a olhar nos olhos dele, sem precisar julgá-lo pelas coisas ditas erradas que ele fez, ou pela própria história dele. Na verdade, ficou marcante para mim o fato dele dizer que ele não teve culpa da própria história dele. E ele tinha razão. A nossa sociedade, ela cria algumas desigualdades que impede que as pessoas façam escolhas. Escolhas de vida, escolhas de reações, escolhas de trajetórias, ou mesmo o mito do sucesso, né? Na verdade, até a questão do sucesso ela é um pouco questionável, né? Porque será que existe igualdade de oportunidade para todos? Será que o Brasil é realmente um país livre? Será que o papel das mídias alternativas, eles têm sido tão perseguidos, não é por conta da quebra do monopólio da própria mídia tradicional? Será que nós não devemos perguntar mais a respeito daquilo que está à nossa volta, das realidades que estão à nossa volta? Foi um pouco olhando para o caso do Cauê, que era apenas um jovem, e outros Cauês que existem por aí, que às vezes com o rosto marcado, eles batem no vidro do carro e encontram o vidro fechado, mas não só o vidro fechado, e sim um mundo fechado para eles com relação às oportunidades que lhes são oferecidas ou não são oferecidas. Será que nós somos capazes de olhar os Cauês por aí sem julgamento prévio? Fica aí uma questão que aparece em Crônicas Perdidas, aparece no meu site e aparece na prática de educadores e de pessoas que realmente estão preocupadas em fazer do mundo um mundo melhor. É isso aí.